Esse é o programa Negócio Fechado. Empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta desse tema, nos acompanhe também nas redes sociais. Apresentação de hoje, American Insight. Hello, everybody. Good afternoon. Everybody speaks English, that's very good. Então, meu nome é Thiago Lopes, sou o fundador da American Insights, uma rede de edtechs que tem a missão de empoderar pessoas através da língua inglesa. Né? Como que a gente faz isso? A gente entende que existe um gap de comunicação exponencial no mundo no que diz respeito à língua inglesa, pois apenas 20% do mundo fala inglês. Né? Sem contar que você tem benefícios biológicos, como por exemplo retardamento, né, quem tem tendência a ter Alzheimer, e também teve a globalização acelerada por Covid, né, que isso você consegue encurtar distâncias, que é exatamente onde a gente vai entrar aqui. E outros dados também que são relevantes, que né, a gente já sabe que são batata, tipo, não consigo um emprego sem inglês. Né? Então, a gente tem um Serviceable Obtainable Market na casa de 10 milhões, né, exatamente aquilo que a gente consegue colocar né, no negócio, 10 milhões de dólares a nível de receita nos próximos 3 anos. E a gente entende que a gente tem um som em 5 anos na casa de 100 milhões, que eu acho que é isso que importa. É interessante falar né, do porquê que o usuário vai precisar da gente. Isso aqui é um gráfico que a gente pegou da Você SA, onde diz que o ganho do profissional que tem o domínio da língua inglesa, ele com certeza é muito maior do que o profissional que não tem. Só para comprovar a tese né, da necessidade que existe. Quem que a gente quer vender? Qual é o nosso mercado que a gente quer atingir? Exatamente adultos por volta dos seus 40 ou jovens por volta dos seus 20, que são universitários, que gostariam realmente de trabalhar, de viajar e realmente entrar num próximo nível no que diz respeito à sua vida corporativa, executiva, profissional e também a nível de lazer. Quem são nossos competidores? A gente entende que esses são os principais competidores que estão no mercado hoje, que fazem frente a gente. Queria dar destaque para o Duolingo, que é mundialmente conhecido. Ontem eu fiz uma consulta no Crunchbase, vocês devem conhecer, onde tem todos os dados das startups do mundo. Ele está listado na Nasdaq e até hoje, embora tenha sido fundado em 2016, ainda não é profitable, ainda não é lucrativo. Alguns awards que a gente foi recebendo desde a nossa fundação, né? Queria dar destaque para alguns deles, principalmente o Wiley, que foi onde eu fui selecionado para estar representando o Brasil nos Estados Unidos, recebendo mentoria de empreendedores americanos. Estive numa escola de inglês em San Diego, tive a oportunidade de conhecer o Barack Obama, à época presidente dos Estados Unidos, Richard Branson, né? Dispensa apresentações, entre outras figuras aí né, do cenário. A gente também, é importante falar do tripé ESG, né? O tripé ESG, a gente não imprime nada, né? A gente tem hoje cerca de 18 colaboradores, não trabalhamos com impressão, trabalhamos com energia solar, não trabalhamos com copos plásticos e isso já dá cerca de 2 toneladas de carbono secretado, no que diz respeito à nossa responsabilidade socioambiental, que é uma das nossas certificações, né? Certificação B, naquilo que a gente se propõe. Quais são nossos principais diferenciais a nível de solução? Né? Queria dar destaque. Se a gente for olhar para as escolas de inglês tradicionais, você vai ter, eu tenho aula online, tenho aula presencial, o que isso acontece, como que isso é diferencial. A gente consegue dar aula híbrida e no metaverso. Né? Por quê? O nível de interação que a gente consegue entregar para um aluno hoje que está em Miami, abre parênteses, a gente tem aluno em Miami, nos Estados Unidos, estamos com a escola brasileira. Né? Porque a nossa solução ela acaba sendo atrativa a nível de interação. Então você consegue entregar essa questão de estar além, né? O meta significa além, é um universo além, e você consegue, por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, na Avenida Paulista, mora no início, trabalha no início e estudaria no final da Avenida Paulista, ele pode fazer a aula diretamente da sua cadeira, no seu escritório, etc. Né? A gente tem a mentalidade ágil, temos ISO 9001, né? Dentro também do nosso sistema de gestão, e
Esse é o roadmap no que diz respeito ao nosso IUP, que é exatamente a solução do nosso aplicativo, que envolve inteligência artificial, onde a gente inclui a uberização de professores, né, para a gente aumentar nosso database até o ponto que a inteligência artificial consiga ganhar autonomia e a gente consiga entregar aquilo que a gente espera, que é a democratização, ou seja, um baixo custo com um CAC extremamente baixo. Isso aqui é o nosso time, né? A gente tem diversos especialistas, engenheiros de computação, da área de growth, franchising, enfim. Nosso time é bem diverso, exatamente para esse pool fazer essa diferenciação. Isso aqui é um pouco dos finances nossos, desde a fundação, como que isso vem se comportando, e um pouco dos nossos KPIs, né, de LTV, CAC, churn, growth, ROI, que são extremamente relevantes. Então, dito isto, esse é um pouquinho da American Insight, que é o que a gente pode apresentar para vocês, e abro aí para perguntas. Depois dessa brilhante apresentação do Thiago, da American Insight, passar agora para o segundo momento do nosso programa Negócio Fechado, que é a participação da nossa banca de investidores. Temos conosco hoje aqui Igor Franco, empresário do ramo de investimentos, Gilberto Soares, empresário do ramo de automação, e Ralph Pereira, empresário do ramo de varejo. Vamos lá, quem quer começar? Gostaria de fazer uma pergunta, Thiago. Parabéns aí pelo projeto. Eu gostaria que você me passasse assim, a evolução de 2016 até hoje, né, dentro do cenário de mercado, né? O que você conseguiu avançar nesse tempo? A gente era uma escola tradicional de inglês, então ela era localizada apenas em Macaé, não tínhamos nenhuma solução online. A gente começou nosso processo de franchising através da afiliação à ABF, Ação Brasileira de Franchising. Na cidade de Macaé a gente foi pioneiro em ser associado a ela, e a gente foi para a cidade de Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes, em 2020, a gente entrou aqui no meio da pandemia, estamos aqui até então, e agora a região serrana do Rio, que envolve Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Então, de 2016 até 2020, que foi o período pré-pandêmico, eu poderia falar que essa foi a evolução ao nível de localização. Obviamente que o número de alunos, né, vai aumentar também de forma exponencial. Hoje você está alocado fisicamente nesses locais todos que você falou ou digitalmente com clientes? Como é que é exatamente? Hoje a gente está fisicamente nesses locais que eu falei e digitalmente tem alunos do Brasil inteiro, né? A gente tem alunos do Nordeste, alunos do Sul, Centro-Oeste, alunos fora do Brasil, que é o caso de um aluno lá de Miami, e Paraguai também. Quantos clientes você tem hoje e qual o ticket médio seu? O ticket médio nosso é de R$305, a nossa base de clientes hoje está em torno aí de 200 a 250, ele gira em torno disso daí. É importante ressaltar que no início da pandemia, nosso faturamento ele era praticamente o mesmo que a gente tem hoje, mas nosso EBITDA ele era menor. Por quê? A gente conseguiu fazer uma gestão lean, então a gente tem menos clientes que o período pré-pandêmico, mas o mesmo faturamento, porque o ticket médio aumentou, e o EBITDA também melhorou, porque a gente conseguiu fazer uma gestão mais lean. Parabéns aí pela American Insight. O foco da American Insight é aumentar a sua estrutura física ou trabalhar de forma digital? Digital. Queria dar destaque para esse slide principalmente, que envolve exatamente o nosso tripé de impacto, que é a parte do franchising, onde a gente quer se estabelecer como estrutura física a nível regional, tá? A parte de tecnologia, que é exatamente onde a gente ganha a escala com CAC extremamente baixo e é onde foca o nosso investimento. E também a parte de internacionalização, que agora a gente já tem investimentos acontecendo fora do Brasil para a gente ser tanto um hub de talentos, né, da América do Norte, para a gente conseguir colocar o pessoal de tecnologia de alto padrão para cá, quanto para também vender intercâmbios. Agora, qual é a margem de lucro da Insight? Então, a margem, se a gente conseguir fazer o mais lean possível, né, porque envolve uma série de custos, ela vai gerar em torno de 40%. Queria só entender por que o valuation está dando um salto tão grande, assim, exponencial, especificamente a partir de 2024. Tá? Esse é o primeiro ponto. Aproveitando o slide. E você tem um aplicativo ou é um portal, site ou ambas as coisas? Você mencionou, acredito, na apresentação, mas visualmente não sei se teve algum print, alguma demonstração que constou na apresentação, às vezes para slides mais para frente. Fiquei curioso em relação a isso. E se é a sua alavanca, se a alavanca é o aplicativo. E um terceiro ponto, especificamente o que o negócio hoje precisa? Ele precisa de um sócio, ele precisa de um aporte? Qual é hoje a necessidade financeira do negócio? Ponto 1. Por que o salto exponencial? Hoje o nosso tripé está focalizado na parte azul. No entanto, nossos esforços hoje eles estão
meio que estacionados na parte azul, porque a gente entende que eles não têm tanta escalabilidade aqui, estão concentrados no preto e vermelho. A parte da internacionalização ela é importante porque a gente consegue colocar uma receita dolarizada. Então, independente da situação política do país, a gente consegue ter muita segurança, como se fosse um hedge de receita, né? Parafraseando Warren Buffett, o milionário médio tem 7 entradas de receita pelo menos. Então, a gente entende que isso faz parte do nosso hedge de proteção. Tá? E a parte de tecnologia é onde a gente consegue, aquela famosa assim, poxa, como que eu fico milionário? Encontre uma solução que vale R$1 e venda para 1 milhão de pessoas. Então, a democratização da nossa solução de tecnologia, utilizando inteligência artificial e não tendo capital humano nesse sentido, para você conseguir viabilizar essa democratização, ele consegue elevar o fluxo de caixa descontado de uma forma exponencial. Então, vamos lá. Assim como o modelo que eu sempre cito, né, do Duolingo, a gente precisa inventar a roda. Segunda pergunta sua, aplicativo. Sim, a parte do Yup, que é exatamente a spin-off da American Insight, ela está aqui. Isso já está registrado no INPI, tá? Nenhuma marca nossa hoje ela não tem um registro, todas elas têm um registro. E trabalhando também com metaverso, né? Isso registrado no blockchain, etc. Tem alguns prints, eu posso estar enviando para vocês por e-mail já disso funcional, né? E é exatamente onde a gente consegue a nossa margem. Terceira pergunta, qual a necessidade do negócio? Hoje nós estamos em busca de um seed investment. A gente conseguiu um anjo, né? Um angel investment, no início do negócio, né, por volta de 2016, e hoje a gente está olhando para esse seed. Por isso que nosso valuation, né, segundo o pessoal da Bossa Nova Investimentos, foi avaliado em 5 milhões, com uma possibilidade de variação de mais ou menos 10%, mas isso eles avaliaram exatamente esses 3 pilares, né, para chegar no nosso valuation. Então, respondendo a sua pergunta, seria um investimento seed que varia entre 500 mil e 1,5 milhão. E qual vai ser a estratégia da American Insight para se monetizar com seus alunos online? Um diferencial nosso em relação ao Duolingo, por exemplo, é que eles não têm aula. Duolingo não tem aula. Duolingo é um jogo, ponto. A gente também tem aula. Então, existem 2 termos muito importantes em vendas, né, que a gente usa, que é o cross sales, o up sales, ou down sales também. Então, digamos que nossa assinatura ele custa R$305 como ticket médio, como vocês me perguntaram. E aí eu tenho uma possibilidade de oferecer para um cliente já ativo da nossa base uma assinatura de um pacote de down sale, ou seja, mais barato, na casa de R$20, na casa de 25, para ele ter um acesso ilimitado, por exemplo. Então é muito mais barato você ter um cliente que já é seu e vender para ele do que você ter que conquistar um novo cliente. Por que você acha, cara, que o seu aplicativo vai ser baixado? Enfim, qual é o seu grande coelho na cartola que você tem aí? O nosso principal objetivo, nosso foco está em transformar o aplicativo em algo pegajoso. E aí vem o clube de vantagens. A gente entende que vai ser muito mais fácil a gente ter o usuário ativo do que o cara que também vai só baixar uma vez e ponto. Uma coisa é o usuário baixar, outra coisa é ele baixar e usar. Depois dessa sabatina da nossa banca de investidores, Thiago se saiu muito bem aqui nas respostas, parabéns, mas partimos agora para a manifestação do pessoal com relação ao interesse em próximas reuniões. Igor. Uma vez que o negócio ele já está em andamento, eu gostaria de conhecer mais detalhes. Você mencionou que tudo que foi apresentado daquele roadmap já está pronto e eu queria conhecer em profundidade como que essas iniciativas estão na prática. Parabéns aí pela apresentação, Thiago. Acho que a proposta ela é bem interessante e a tendência do mercado, né? Mas no momento eu vou ficar por aqui, não vou me aprofundar no primeiro momento não. Tá bom? Parabéns, Thiago. Eu espero me tornar cliente, né, seu, então você pode me contactar quando tiver aí o aplicativo já estiver pronto. E em relação à proposta de negócio, eu gostaria também de ouvir um pouco mais de detalhes também. Fique à vontade de me contactar aí. A American Insight é uma empresa já madura, né? Começou no modelo tradicional, loja física, curso de inglês em Macaé e deu o primeiro passo na expansão no modelo de franquia. Foi para Rio das Ostras, que é um movimento óbvio ali, região serrana, Campos, e aí veio a virada na pandemia para montar algo com possibilidade de tração, né, de escalabilidade. E aí é a possibilidade de montar ali um aplicativo com inteligência artificial, gamificação, Web 4.0.
Então, o Thiago fez ali uma apresentação muito bacana, muito segura, com muitos dados. A empresa já foi avaliada por investidores anjos, a empresa já tem capital de investidor anjo, ou seja, ela já passou por um crivo muito rigoroso, não podia ser diferente, né? Os membros da banca ali, apesar de algumas perguntas importantes, demonstraram interesse, marcaram próximas reuniões e vamos aqui depois voltar para dar notícias sobre esse resultado. Agradeço a oportunidade da incubadora, foi muito gratificante estar aqui. Reafirma que o caminho que a gente está percorrendo é o caminho correto, para mim isso é muito importante, porque a última vez que eu participei de algo assim, né, presencial, foi nos períodos pré-pandêmicos, então muita coisa mudou, a gente pivotou. Então, partindo do pressuposto que a gente teve um feedback extremamente positivo, com dois interesses em investimento real e para agora, significa que a gente está realmente no caminho correto. Então, para mim, significou testificação daquilo que a gente faz.